Aula 1: Compra de equipamento de exterior. Olá Ana, alguma vez esteve em alguma loja de equipamentos? Procura algum equipamento de exterior. Olá John, sim, já fui a alguns. Dispõem de uma vasta seleção de equipamentos para várias atividades. Isso é fantástico. Estou a planear uma caminhada no próximo mês. Tem alguma sugestão de onde comprar uma boa mochila? Claro, pode experimentar a loja Adventure Gear. Tem uma boa variedade de mochilas adequadas para caminhadas. Obrigado, vou dar uma olhada. Já agora, também vendem tendas de campismo. Sim. Tem diferentes tamanhos e tipos de tendas para campismo. Isso é perfeito. Vou precisar de uma tenda para a minha viagem também. Poderia recomendar um leve? Claro. Outdoor World tem uma tenda leve chamada Trailblazer. É fácil de transportar e configurar. Parece-me exatamente o que preciso. Há algum outro item essencial que eu deveria considerar comprar para a viagem? Definitivamente. Você deve ter um bom par de botas de caminhada, uma garrafa de água e um farol para caminhadas noturnas. Vou tomar nota disso. Obrigado pelas sugestões, Ana. De boas-vindas, John. Deixe-me saber se precisar de mais ajuda. Aproveite a sua caminhada. Mais uma vez obrigado, Ana. Já estou a ficar entusiasmado com isso. Aula 2: Recomendações online. Olá Ana, conhece algum site específico que recomenda? Tenho tido boas experiências com compras online ultimamente. Olá, John, posso sugerir alguns sites com base na minha experiência pessoal. O que pretende comprar? Preciso de uns utensílios de cozinha novos. Alguma sugestão de sites fidedignos? Definitivamente, confira Kitchen Essentials. Dispõem de uma vasta gama de eletrodomésticos e oferecem bons negócios. Obrigado pela recomendação. Vou navegar no site deles. Já agora, alguma vez comprou roupa online? Sim, eu tenho. Costumo fazer compras na Fashion Avenue. Tem a roupa da moda e preços razoáveis. Parece ótimo. Vou tentar. E os livros? Alguma boa livraria online? Bookworm Online é fantástico para os amantes de livros. Tem uma vasta coleção e muitas vezes oferecem descontos. Excelente, vou acrescentar isso à minha lista. Tem alguma recomendação para plataformas de aprendizagem online? A Skilloop Academy é uma plataforma popular para cursos online. Eles oferecem uma ampla gama de assuntos para escolher. É exatamente disso que preciso. Vou definitivamente verificar. Já alguma vez utilizou algum website de reservas de viagens? Sim, o Wanderlust Travel é o meu site de referência para reservas de voos e alojamentos. Eles têm grandes negócios. Perfeito. Vou ter isso em mente para a minha próxima viagem. Obrigado por todas as recomendações, Ana. De boas-vindas, John. Espero que os considere úteis. Boas compras e aprendizagem.
Obrigado, Ana. Agradeço. Estou entusiasmado por explorar estes websites. Lição 3: Ficar focado em casa. Olá, Ana. Alguma vez distrai-se em casa? Acho difícil manter o foco às vezes, especialmente com os animais de estimação da minha família por perto. Olá, John, posso relacionar-me? Os animais de estimação podem ser bastante perturbadoras. Tenho um gato que quer sempre atenção. É o mesmo com o meu cão. Ele está sempre a empurrar-me a jogar fetch. Como consegue manter o foco apesar das distrações? Tento designar um espaço de trabalho específico onde possa me concentrar. Ajuda a ter uma área dedicada ao trabalho. É uma boa ideia. Devo criar também um espaço de trabalho designado. E as tarefas domésticas? Eles também podem ser uma distração. Absolutamente. Faça um calendário para as tarefas e aloque horários específicos para concluí-las. Ajuda-me a manter-me organizado e focado. Vou tentar essa abordagem. É um desafio ignorar as tarefas quando estão bem na minha frente. Tem outras dicas para manter o foco? Outra dica é eliminar as distrações digitais. Desligo as notificações no meu telemóvel e fecho abas desnecessárias no meu computador. Nunca pensei nisso. As notificações nas redes sociais chamam sempre a minha atenção. Vou definitivamente experimentar. Alguma outra sugestão? As pausas curtas também podem ajudar. Acho que me afastar do trabalho por alguns minutos refresca a minha mente e melhora o foco. Isso soa como uma boa estratégia. Vou incorporar pequenas pausas na minha rotina de trabalho. Obrigado pelo conselho, Ana. De boas-vindas, John. Espero que estas dicas o ajudem a manter o foco. Lembre-se, é importante encontrar o que funciona melhor para si. Vou, Ana. Agradeço a sua orientação. Que nos mantenhamos focados e produtivos. Lição 4: Ser você mesmo. Olá, Ana. Ultimamente tenho estado a sentir-me um pouco nervoso. Tem alguma dica para manter a calma e ser você mesmo em situações sociais? Olá, John, é normal sentir-se nervoso, mas lembre-se de abraçar quem és. A confiança desempenha um papel importante. Simplesmente seja você mesmo. É mais fácil falar do que fazer às vezes. Como consegue manter-se fiel a si próprio em diferentes contextos sociais? É importante lembrar-se dos seus pontos fortes e qualidades únicas. Concentre-se no que o torna especial e deixe isso brilhar. Vou ter isso em mente. Às vezes preocupo-me demasiado com o que os outros pensam de mim. Algum conselho para superar isso? Uma estratégia é mudar o seu foco de buscar aprovação para simplesmente aproveitar o momento. Estar presente e envolver-se com os outros genuinamente. É uma ótima perspectiva. Devo concentrar-me na experiência em vez de me preocupar com o juízo. Alguma outra dica? Praticar autoaceitação e autocuidado. Trate-se com bondade e compaixão. Quando nos sentimos confortáveis com quem somos, isso mostra. Farei do autocuidado uma prioridade. Cuidar de mim vai ajudar-me a sentir-me mais confiante. Que tal lidar com as críticas? A crítica construtiva pode ser valiosa, mas lembre-se de não levar tudo para o lado pessoal.
Separa o feedback útil da negatividade desnecessária. Isso é um bom ponto. Vou aprender a diferenciar entre crítica construtiva e negatividade injustificada. Obrigado pela sua orientação, Ana. De boas-vindas, John. Lembre-se, ser verdadeiro consigo mesmo é a melhor maneira de se conectar com os outros e construir relacionamentos significativos. Agradeço as suas palavras de sabedoria, Ana. Estamos aqui para abraçar o nosso verdadeiro eu e viver autenticamente. Lição 5. Agendar uma reunião. Olá, Ana. Preciso de discutir uma coisa contigo. Que tal nos encontrarmos amanhã? Às 14 horas vão trabalhar para si. Olá, John. Amanhã parece bom. Às 14 horas funcionam para mim. Onde é que devemos encontrar-nos? Vamos encontrar-nos no café perto do seu escritório. É uma localização conveniente para nós dois. Está tudo bem. Claro, o café perto do meu escritório é uma ótima escolha. Vejo-te lá às 14 horas amanhã. Perfeito. Vou marcar no meu calendário. Já agora, quanto tempo acha que a reunião vai durar? Penso que 1 hora deve ser suficiente. Podemos sempre estendê-lo, se necessário. Isso soa razoável para si? Sim, 1 hora parece razoável. Deveríamos ter tempo suficiente para discutir tudo. Devo trazer algo específico. Basta trazer quaisquer documentos ou notas relevantes que possam ser úteis para a nossa discussão. Fora isso, nada específico. Certo, farei questão de reunir todos os materiais necessários. Estou ansioso pela nossa reunião de amanhã. Da mesma forma, John. É sempre produtivo quando temos a oportunidade de discutir as coisas. Vemo-nos amanhã às 14 horas. Até logo, Ana. Vamos fazer disso uma reunião frutífera. Lição 6. Conceder exclusividade. Olá, Ana. Tenho uma proposta empolgante. Podemos conceder exclusividade para o nosso novo produto a um parceiro por um período definido. O que é que achas? Olá, John, isso soa interessante. A concessão da exclusividade pode ser benéfica, mas temos de considerar certos fatores. Quais são os critérios de desempenho? Bom ponto, Ana. Deveríamos estabelecer critérios de desempenho específicos que o parceiro precisa cumprir para manter a exclusividade. Isso garante que eles entreguem resultados. Sem dúvida, queremos garantir que sejam empenhados e capazes. Qual deve ser a duração do período definido de exclusividade? Penso que seria razoável um período de exclusividade de 1 ano. Permita ao parceiro estabelecer-se no mercado ao mesmo tempo que o incentiva a atuar. Concordo, 1 ano proporciona uma oportunidade justa para o parceiro demonstrar as suas capacidades. E quanto aos termos e condições? Deveríamos delinear claramente os termos e condições num contrato. Isso inclui obrigações, cláusulas de rescisão e quaisquer outros detalhes relevantes. Certo, um contrato bem elaborado protegerá os interesses de ambas as partes. É importante que um consultor jurídico o reveja para garantir a sua validade. Absolutamente, a revisão legal é crucial para evitar eventuais problemas. Uma vez que tenhamos tudo no lugar, podemos proceder à concessão de exclusividade. Parece um plano, John.
A concessão de exclusividade pode ser uma jogada estratégica para o nosso novo produto. Vamos ter a certeza de que temos tudo bem definido. Concordo, Ana. Queremos estabelecer a parceria para o sucesso. Vou começar a trabalhar na elaboração do contrato e envolver um advogado. Lição 7. Encontrando um terreno comum. Olá, Ana. Penso que deveríamos discutir a questão em questão. Compromisso e encontrar soluções são essenciais. Como podemos encontrar um terreno comum? Olá, John, tens razão. Para encontrar um terreno comum, precisamos de compreender as perspectivas uns dos outros. A escuta ativa é um bom ponto de partida. Absolutamente, a escuta ativa ajuda-nos a obter insights e mostrar empatia. Uma vez que nos entendemos, podemos trabalhar para uma solução mutuamente benéfica. Concordo, John. É importante focar nos interesses subjacentes em vez de ficar preso em posições opostas. Encontrar objetivos partilhados é fundamental. Isso é um bom ponto, Ana. Identificar objetivos partilhados ajuda-nos a alinhar os nossos esforços e a trabalhar para um resultado ganha-ganha. Que tal fazer um brainstorming de ideias? O brainstorming é uma forma fantástica de gerar soluções criativas. Podemos explorar diferentes opções e avaliar a sua viabilidade em conjunto. Gosto dessa abordagem. Ao envolver-nos ambos no processo de brainstorming, aumentamos as hipóteses de encontrar soluções inovadoras. Definitivamente, a colaboração leva a melhores resultados. Deveríamos também estar abertos a considerar perspectivas e ideias alternativas. Não podia estar mais de acordo. Ter a mente aberta permite-nos explorar possibilidades e considerar soluções que talvez não tenhamos pensado inicialmente. Precisamente, John. Vamos focar-nos na resolução de problemas em vez de nos determos nas diferenças. Juntos, podemos encontrar um terreno comum e chegar a uma resolução. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Trabalhar em conjunto e encontrar um terreno comum levar-nos já a um resultado bem-sucedido. Absolutamente, John. Vamos abordar isto com um espírito de cooperação e respeito mútuo. Estou confiante de que encontraremos uma solução que satisfaça a nós dois. Obrigado pela sua atitude positiva, Ana. A sua vontade de colaborar torna este processo muito mais suave. Vamos ao trabalho. É um prazer, John. Vamos mergulhar e encontrar o melhor caminho a seguir. Estou entusiasmado por trabalhar em conjunto para uma resolução. Eu também, Ana. Vamos fazer acontecer. Lição 8. Explorando locais próximos. Olá, Ana. Encontrei um novo restaurante nas proximidades. Parece ótimo. Fica a uma curta distância daqui. Olá, John, isso é emocionante. Vamos verificar o mapa. Sim, fica a poucos quarteirões de distância. Podemos definitivamente caminhar até lá. Isso é conveniente. Explorar novos locais a pé permite-nos desfrutar da envolvente e descobrir joias escondidas. Absolutamente, John. Caminhar também oferece uma oportunidade de fazer exercício e ar fresco enquanto estamos nisso. Concordo. É uma situação ganha-ganha. Podemos satisfazer a nossa curiosidade e fazer um agradável passeio ao mesmo tempo. Definitivamente, John. Além disso, é uma oportunidade de apoiar as empresas locais na vizinhança.
Apoiar as empresas locais é importante para o crescimento da comunidade. Vamos fazer questão de experimentar novos lugares. Sou a favor disso, John. Experimentar novos restaurantes dá-nos a oportunidade de experimentar diferentes cozinhas e sabores. Alarga os nossos horizontes culinários e acrescenta emoção às nossas experiências gastronómicas. Mal posso esperar para experimentar o novo restaurante. Nem eu, John. Estou curioso sobre a sua emenda. Experimentar novos pratos é sempre uma aventura para as papilas gustativas. Absolutamente, Ana. É como embarcar numa viagem culinária no nosso próprio bairro. E quem sabe podemos descobrir o nosso novo local favorito. Explorar locais próximos é cheio de surpresas. Essa é a beleza disso, Ana. Nunca sabemos o que poderemos encontrar. Vamos fazer planos para lá ir em breve. Parece um plano, John. Vamos escolher um dia e uma hora que funcionem para nós dois e vamos embarcar na nossa aventura culinária. Concordo, Ana. Vamos encontrar um dia conveniente e fazer as nossas papilas gustativas felizes. Estou ansioso por isso. Eu também, John. Vai ser uma experiência deliciosa. Vamos aproveitar ao máximo a nossa exploração do bairro. Absolutamente, Ana. É tudo uma questão de abraçar as oportunidades à nossa porta. Vamos divertir-nos. Lição 9. Definindo objetivos. Olá, Ana. Estive a pensar no nosso projeto e acho que precisamos de mais clareza. Não tenho a certeza sobre os nossos objetivos. Olá, John, compreendo a sua preocupação. Objetivos claros são essenciais para orientar o nosso trabalho. Vamos trabalhar para defini-los juntos. Parece um plano, Ana. Deveríamos ter objetivos específicos e mensuráveis, com os quais possamos acompanhar os nossos progressos. Absolutamente, John. Objetivos específicos e mensuráveis proporcionam foco e permitem-nos avaliar com precisão as nossas realizações. Concordo. É importante ter uma direção clara e marcos para garantir que estamos no caminho certo. Exatamente, John. Vamos também garantir que os nossos objetivos sejam alcançáveis e realistas, tendo em conta os recursos e o tempo disponíveis. Isso é um bom ponto, Ana. A definição de objetivos realistas assegura que os nossos esforços estão alinhados com aquilo que podemos razoavelmente realizar. Além disso, vamos fazer com que os nossos objetivos sejam limitados no tempo. Ter um prazo cria um sentido de urgência e ajuda na priorização. Não podia estar mais de acordo, Ana. Objetivos limitados no tempo mantêm-nos responsáveis e motivam-nos a agir. Uma vez definidos os nossos objetivos, podemos dividi-los em tarefas mais pequenas e criar um plano de ação. A divisão dos objetivos em tarefas geríveis torna-os mais acessíveis e aumenta a probabilidade de sucesso. Absolutamente, John. Também nos ajuda a alocar recursos de forma eficaz e identificar possíveis obstáculos desde o início. Identificar potenciais desafios com antecedência permite-nos desenvolver planos de contingência e manter-nos proativos. É uma abordagem inteligente, John. Estar preparado para os obstáculos permitir-nos a navegar sem problemas e continuar a avançar. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana.
Vamos trabalhar juntos para definir os nossos objetivos e criar um roteiro para o sucesso. Estou confiante de que, com objetivos claros e um plano bem definido, conseguiremos alcançar grandes resultados. Vamos começar. Absolutamente, Ana. Vamos mergulhar e estabelecer as bases para um projeto de sucesso. Agradeço a sua colaboração e contribuição. Lição 10: Tempo de qualidade com a família. Olá, Ana. Deparei-me com um evento local a acontecer este fim de semana. Parece adorável. Passar tempo com a família é sempre agradável. Olá, John, concordo. O tempo em família é precioso. Sobre o que é o evento? Estou curioso para saber mais. É uma feira comunitária com várias atividades, jogos e espetáculos ao vivo. Há algo para todos. Parece um dia cheio de diversão. Passar tempo com a família num ambiente vibrante é sempre memorável. Absolutamente, Ana. É uma oportunidade para criar memórias duradouras e fortalecer os nossos laços com os entes queridos. Não podia estar mais de acordo. O tempo em família proporciona uma oportunidade para nos desconectarmos das nossas rotinas diárias e focarmos uns nos outros. Isso é verdade. Permite-nos estar presentes e envolver-nos plenamente com os membros da nossa família, fomentando ligações mais profundas. E não se trata apenas do evento em si. A viagem até ao local e o tempo gasto juntos contribui para a experiência geral. Tens razão, Ana. É sobre o tempo de qualidade que partilhamos, seja durante o evento ou os momentos que o antecederam. Precisamente. Trata-se de desfrutar da companhia um do outro e criar uma atmosfera positiva e alegre. E a melhor parte é que podemos envolver todos na família, independentemente da idade ou dos interesses. É inclusivo e divertido para todos. Esse é um dos destaques do tempo em família. Todos podem participar e contribuir para a fruição do dia. Absolutamente, Ana. É uma oportunidade para celebrar a união e fortalecer os laços familiares. O tempo em família proporciona também uma oportunidade de apoio e encorajamento mútuo, fomentando um sentido de unidade. Não podia estar mais de acordo. Podemos torcer uns pelos outros durante os jogos e atividades, criando um ambiente de apoio. E não esqueçamos o riso e a alegria que vêm de passar o tempo com os entes queridos. Não tem preço. Tens toda a razão, Ana. O riso e a alegria tornam a experiência ainda mais memorável e especial. Estou entusiasmado com este evento, John. É uma oportunidade maravilhosa para criar belas memórias com as nossas famílias. Sinto-me o mesmo, Ana. Vamos fazer planos para participar do evento e aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos. Parece um plano, John. Vamos marcá-lo nos nossos calendários e aguardar um dia fantástico com os nossos entes queridos. Mal posso esperar, Ana. Vai ser um dia cheio de amor, risos e momentos preciosos. Lição 11: Sono tranquilo. Olá, Ana. Desculpe-me, mas não consegui dormir ontem à noite devido a ruídos altos. Foi bastante perturbador. Olá, John, lamento ouvir isso. O ruído pode realmente perturbar o nosso sono. Já experimentou alguma solução para o resolver?
Sim, tentei usar tampões de ouvido, mas não ajudaram muito. Estou aberto a sugestões sobre como melhorar o meu ambiente de sono. Uma opção que pode considerar é usar uma máquina de ruído branco. Pode ajudar a abafar os sons externos e criar uma atmosfera relaxante. É uma boa ideia, Ana. Ouvi falar de máquinas de ruído branco. Onde posso encontrar um? Pode verificar online ou visitar uma loja local de artigos para o lar. Normalmente estão disponíveis no quarto ou na secção de relaxamento. Vou definitivamente investigar isso. Outro problema que encontrei foi o brilho das luzes da rua do lado de fora da minha janela. Percebo. Luzes brilhantes podem interferir nos nossos padrões de sono. Já pensou em usar cortinas ou persianas opacas? É uma ótima sugestão, Ana. Não considerei cortinas opacas. Vou explorar essa opção para criar um ambiente de sono mais escuro. Vale a pena tentar, John. As cortinas opacas podem bloquear eficazmente as fontes de luz externas, promovendo um sono melhor. Obrigado pela sugestão. Vou certificar-me de instalar cortinas opacas para minimizar os distúrbios da luz. De boas-vindas, John. Além disso, estabelecer uma rotina para dormir pode sinalizar ao seu corpo que é hora de relaxar e se preparar para o sono. Isso faz sentido, Ana. Devo desenvolver uma rotina consistente que inclua atividades relaxantes antes de dormir. Exatamente. Envolver-se em atividades como ler um livro, tomar um banho quente ou praticar exercícios de respiração profunda pode ajudá-lo a relaxar e adormecer mais facilmente. Vou incorporar essas atividades na minha rotina noturna. Espero que prepare a minha mente e o meu corpo para uma noite de sono repousante. Fico feliz que tenha achado as sugestões úteis, John. É essencial criar um ambiente de sono tranquilo para promover o bem-estar geral. Não podia estar mais de acordo, Ana. O sono de qualidade é crucial para a nossa saúde física e mental. Absolutamente, John. Ao implementar estas alterações, aumentará a probabilidade de ter um sono mais restaurador e tranquilo. Obrigado pelo seu conselho, Ana. Agradeço a sua ajuda para resolver este problema do sono. De boas-vindas, John. Estou aqui para o apoiar. Espero que as mudanças que fizerem levem a uma experiência de sono mais pacífica e rejuvenescedora. Também estou esperançoso, Ana. Vejamos melhores noites de sono pela frente. Lição 12. Objetivos de fitness. Olá, Ana. Com que frequência exercita-se? Pretendo exercitar-me pelo menos 5 vezes por semana. Olá, John, isso é impressionante. Tento manter uma rotina de exercícios semelhante. O exercício regular é essencial para o nosso bem-estar. Absolutamente, Ana. Mantém-nos fisicamente aptos e tem inúmeros benefícios para a nossa saúde geral. Não podia estar mais de acordo. O exercício ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, fortalece os músculos e aumenta os nossos níveis de energia. Isso mesmo, Ana. Também desempenha um papel crucial na redução do stress e na melhoria do nosso bem-estar mental. Definitivamente, John. Acho que o exercício ajuda-me a limpar a minha mente e a melhorar o meu humor. É um ótimo apaziguador do stress. Fico feliz em ouvir isso, Ana.
É inspirador ver como o exercício impacta positivamente a nossa saúde física e mental. É verdade, John. Então, que tipo de exercícios costuma fazer durante as 5 sessões de exercício? Gosto de uma mistura de exercícios cardio como corrida e ciclismo, bem como treino de força com pesos ou exercícios de peso corporal. Isso soa como uma rotina bem elaborada, John. Os exercícios cardiovasculares e o treino de força proporcionam uma abordagem equilibrada ao fitness. Acredito na manutenção de uma rotina de exercícios diversificada para atingir diferentes grupos musculares e melhorar a resistência geral. É uma abordagem inteligente, John. A variação mantém os treinos interessantes e desafia o nosso corpo de diferentes maneiras. Absolutamente, Ana. Além disso, ajuda a prevenir o tédio e estalos no nosso progresso de fitness. Concordo. É importante manter os nossos treinos agradáveis e envolventes para nos mantermos motivados a longo prazo. Além do exercício, segue algum hábito alimentar específico para apoiar os seus objetivos de fitness, Ana? Sim, John. Concentro-me em consumir uma dieta balanceada rica em frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Ótimo, Ana. A nutrição adequada é a chave para alimentar o nosso corpo e otimizar o nosso desempenho no treino. Absolutamente, John. Trata-se de nos nutrirmos com os nutrientes certos para apoiar os nossos esforços de fitness. Não podia estar mais de acordo, Ana. Consistência no exercício e hábitos alimentares saudáveis andam de mãos dadas para atingir os nossos objetivos de fitness. Definitivamente, John. É uma abordagem holística que engloba tanto a atividade física como a nutrição consciente. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. É motivador ter uma conversa orientada para o fitness e trocar ideias. Sinto o mesmo, John. É inspirador partilhar as nossas jornadas de fitness e encorajar uns aos outros ao longo do caminho. Absolutamente, Ana. Vamos continuar a priorizar a nossa aptidão e bem-estar, apoiando-nos mutuamente a cada passo do caminho. Sou totalmente a favor, John. Um estilo de vida saudável e ativo que nos traz alegria e vitalidade. Felicitações por isso, Ana. Vamos continuar a lutar pelos nossos objetivos de fitness e desfrutar do processo de nos tornarmos mais fortes e saudáveis. Lição 13. Wanderlust. Olá, Ana. Notei que das nossas rotinas diárias, ambos temos uma paixão por viajar. Não poderia estar mais de acordo. Explorar novos lugares é uma experiência enriquecedora. Olá, John, de facto. Viajar permite-nos mergulhar em diferentes culturas, experimentar novas cozinhas e criar memórias duradouras. Absolutamente, Ana. Alarga os nossos horizontes e abre as nossas mentes a diferentes perspectivas e modos de vida. Concordo plenamente, John. É fascinante testemunhar a diversidade e a beleza do mundo em primeira mão. Viajar também proporciona oportunidades de crescimento pessoal e autodescoberta, não diria? Definitivamente, John. Sairmos das nossas zonas de conforto e abraçar novas experiências ajuda-nos a aprender e a crescer como indivíduos. Isso é tão verdade, Ana. Tornamo-nos mais adaptáveis, resilientes e de mente aberta através das nossas aventuras de viagem. Absolutamente, John.
Além disso, é uma oportunidade de nos desconectarmos das nossas rotinas diárias e nos rejuvenescermos. Não podia estar mais de acordo. Viajar permite-nos escapar do comum e embarcar em aventuras emocionantes. E não tem de ser uma grande viagem. Até explorar a nossa envolvente local pode ser uma experiência enriquecedora. Tens razão, Ana. Há tanta beleza e joias escondidas para descobrir, mesmo no nosso próprio quintal. Essa é a beleza das viagens. Nem sempre tem de ser sobre lugares distantes, trata-se de abraçar o espírito de exploração. Precisamente, Ana. Então, tem algum plano de viagem ou destinos de sonho? Estou a planear uma viagem ao Japão no próximo ano. Sempre fui cativado pela sua rica cultura e paisagens deslumbrantes. Isso soa fantástico, Ana. O Japão é um país cheio de maravilhas, desde cidades movimentadas a templos serenos e belezas naturais deslumbrantes. Estou muito entusiasmado com isso, John. E tu? Algum destino de sonho na sua lista de viagens? Um sítio que sempre quis visitar é a Islândia. As paisagens são como algo saído de um sonho, com vulcões, glaciares e a hipnotizante aurora boreais. Oh, a Islândia é incrível, John. A beleza natural e as características geotérmicas únicas tornam-no num destino verdadeiramente inesquecível. Só posso imaginar, Ana. Está definitivamente no topo da minha lista e espero tornar essa viagem dos sonhos uma realidade em breve. Tenho a certeza que o fará, John. O mundo está cheio de maravilhas à espera de serem exploradas, e espero que ambos possamos experimentá-las. Absolutamente, Ana. Vamos continuar a alimentar o nosso desejo de viajar e a criar uma vida inteira de memórias de viagem ao longo do caminho. Lição 14: Rotina pós-corrida. Olá, Ana, invejo a tua motivação para correr. O que faz depois da corrida para arrefecer e recuperar? Olá, John, obrigado. Depois da corrida, costumo fazer alguns alongamentos leves para aliviar os músculos e prevenir a rigidez. Isso soa como uma boa prática, Ana. O alongamento ajuda a melhorar a flexibilidade e reduz o risco de lesões. Absolutamente, John. É importante dar aos nossos músculos a oportunidade de relaxar e regressar gradualmente ao seu estado de repouso. Concordo, Ana. Além do alongamento, incorpora outras atividades na sua rotina pós-corrida. Sim, gosto de me hidratar bebendo muita água para repor os fluidos perdidos durante a corrida. A hidratação é essencial, Ana. Ajuda a manter o equilíbrio do nosso corpo e apoia a função muscular adequada. Definitivamente, John. Também gosto de ter um lanche nutritivo com bom equilíbrio de hidratos de carbono e proteínas para ajudar na recuperação. É uma escolha inteligente, Ana. O nosso corpo precisa de combustível para reparar e reconstruir depois de um treino exigente. Absolutamente, John. É importante fornecer aos nossos músculos os nutrientes de que precisam para se recuperarem e crescerem mais fortes. Para além da recuperação física, faz alguma coisa para relaxar e descontrair depois da corrida. Sim, acho útil tirar alguns minutos para respirar fundo ou meditação para acalmar a minha mente e reduzir o stress.
É uma ótima maneira de incorporar a atenção plena na sua rotina, Ana. Promove o bem-estar mental e o relaxamento. Não podia estar mais de acordo, John. É uma oportunidade de nos reconectarmos com nós mesmos e encontrarmos o equilíbrio interior. Isso é maravilhoso, Ana. Cuidar do nosso bem-estar físico e mental é crucial para uma abordagem holística do fitness. Absolutamente, John. Trata-se de encontrar um equilíbrio que funcione para nós individualmente e que apoie a nossa saúde geral. Agradeço as suas ideias, Ana. É inspirador ouvir sobre a sua rotina pós-corrida e a importância que atribui à recuperação. Obrigado, John. É essencial ouvir o nosso corpo e priorizar o autocuidado para sustentar uma jornada de fitness a longo prazo. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos continuar a aprender uns com os outros e descobrir novas formas de otimizar as nossas rotinas de fitness. Absolutamente, John. Juntos podemos inspirar e motivar uns aos outros para alcançar os nossos objetivos e levar vidas saudáveis e ativas. Agradeço as nossas discussões, Ana. Obrigado por partilhar os seus conhecimentos e experiências no mundo do fitness. Lição 15, Dilema do quarto de vestir. Olá, Ana, este parece perfeito. Posso experimentar? Olá, John, claro. Aqui está. Deixe-me saber se precisar de alguma ajuda. Obrigado, Ana. Como é que se encaixa? Fica ótimo em ti, John. A cor combina bem com você e o tamanho parece perfeito. É bom ouvir isso, Ana. Queria algo que fosse confortável mas elegante. Acertou em cheio com esta escolha, John. É um equilíbrio perfeito entre moda e funcionalidade. Fico feliz em ouvir isso, Ana. Agradeço a vossa experiência em moda. É um prazer, John. Gostava de ajudar os outros a encontrarem o seu estilo e sentir-me confiante nas suas roupas. Tenho um olhar aguçado para a moda, Ana. Admiro sempre o teu senso de estilo. Obrigado, John. Acredito que a roupa é uma forma de autoexpressão e pode aumentar a nossa confiança. Absolutamente, Ana. Quando nos sentimos bem com o que vestimos, isso impacta positivamente o nosso comportamento geral. Isso é tão verdade, John. É importante escolher roupas que nos façam sentir confortáveis e reflitam a nossa personalidade. Não podia estar mais de acordo, Ana. A moda deve ser um reflexo de quem somos e fazer-nos sentir o nosso melhor. Definitivamente, John. E não se esqueça de considerar a ocasião na escolha de um outfit. Isso é um bom ponto, Ana. Eventos diferentes exigem diferentes códigos de vestimenta e estilos. Exatamente, John. É importante vestir-se adequadamente para a ocasião, mantendo-se fiel ao nosso estilo pessoal. Agradeço o seu conselho, Ana. É útil ter um amigo experiente em moda como tu. Estou sempre feliz em ajudar, John. A moda é uma forma de nos expressarmos e de aumentar a nossa confiança. E fazem-no sem esforço, Ana. O teu estilo está sempre no ponto. Obrigado pelas amáveis palavras, John. Significa muito vindo de si.
De nada, Ana. O teu senso de moda é verdadeiramente inspirador. Fico feliz em poder inspirar-te, John. Lembrem-se, a chave é usar o que o faz sentir-se confortável e confiante. Vou ter isso em mente, Ana. Obrigado pela sua orientação e apoio. A qualquer hora, John. A moda é para ser divertida e um reflexo das nossas personalidades únicas. Não podia estar mais de acordo, Ana. Estamos a abraçar a nossa individualidade através da moda. Felicitações por isso, John. Que possamos continuar a arrasar com os nossos próprios estilos e inspirar outros ao longo do caminho. Absolutamente, Ana. Vamos fazer uma declaração de moda e sentir-nos confiantes nas nossas escolhas. Lição 16, sobre os serviços de partilha. Olá, Ana. Alguma vez utilizou serviços de partilha como táxis ou aplicações de partilha de viagens? Olá, John. Sim, eu tenho. São convenientes e muitas vezes mais acessíveis do que ter um carro. É verdade, Ana. É fantástico como a tecnologia facilitou o acesso ao transporte. Absolutamente, John. Com apenas alguns toques nos nossos telemóveis, podemos pegar uma carona sempre que precisarmos de uma. É incrivelmente conveniente, Ana. Lembro-me dos dias em que chamar um táxi era a única opção. Os tempos mudaram definitivamente, John. Agora temos uma variedade de opções ao nosso alcance. Por falar em opções, existem muitos táxis e serviços de ride-sharing disponíveis na sua zona. Sim, existem, John. Nas áreas urbanas pode encontrar uma infinidade de táxis e uma variedade de aplicações de caronas para escolher. Isso é conveniente, Ana. Proporciona flexibilidade e garante que podemos sempre encontrar uma carona. Absolutamente, John. É particularmente útil para quem não tem carro ou prefere não conduzir. Posso ver como beneficia as pessoas que vivem em cidades movimentadas, Ana. Salva-os do incômodo do estacionamento e do tráfego. Exatamente, John. É também uma opção amiga do ambiente, uma vez que reduz o número de carros na estrada. Isso é um bom ponto, Ana. Os serviços de partilha contribuem para um ambiente mais sustentável. Claro que sim, John. É maravilhoso ver como a tecnologia e a inovação podem impactar positivamente as nossas vidas. Concordo, Ana. É incrível como estes serviços transformaram a forma como viajamos e viajamos. Absolutamente, John. Eles tornaram o transporte mais acessível e eficiente para todos. Já encontrou algum desafio ou inconveniente ao usar serviços de partilha, Ana? Ocasionalmente, John. Por vezes, pode haver tempos de espera mais longos durante os horários de pico ou mau tempo. Isso é compreensível, Ana. É importante considerar esses fatores ao planear as nossas viagens. Definitivamente, John. É sempre uma boa ideia ter um plano de backup ou opção de transporte alternativo. Sabe o conselho, Ana? A flexibilidade é fundamental quando se confia em serviços de partilha. Não podia estar mais de acordo, John. Trata-se de adaptar-se às circunstâncias e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis.
Absolutamente, Ana. Obrigado por partilhar os seus insights e experiências com serviços de partilha. De boas-vindas, John. Tem sido uma discussão interessante. A tecnologia continua a moldar a forma como vivemos e nos deslocamos. É verdade, Ana. Vamos abraçar estes avanços e tornar as nossas viagens mais convenientes e sustentáveis. Lição 17: O empreendimento arriscado. Olá, Ana. Alguma vez pensou em embarcar no empreendimento arriscado que poderia ser recompensador? Olá, John. Sim, pensei nisso. Risco e recompensa andam muitas vezes de mãos dadas no mundo do empreendedorismo. É verdade, Ana. É preciso coragem para mergulhar em algo incerto, mas as recompensas potenciais podem ser significativas. Absolutamente, John. Assumir riscos calculados e aproveitar oportunidades pode levar a um grande sucesso. Concordo, Ana. Mas quais são, na sua opinião, os elementos-chave para o sucesso destes empreendimentos? Bem, John, acredito que ter uma visão clara e um plano de negócios sólido é crucial. Isso faz sentido, Ana. Uma visão fornece orientação, enquanto um plano bem pensado ajuda a enfrentar os desafios. Exatamente, John. Adicionalmente, a perseverança e a resiliência são traços essenciais para ultrapassar obstáculos. Não podia estar mais de acordo, Ana. O percurso de um empreendimento arriscado está fadado a ter os seus altos e baixos. É verdade, John. Ser capaz de se adaptar, aprender com os fracassos e seguir em frente é vital. Imagino que ter uma equipa forte e construir ligações significativas também desempenham um papel significativo. Absolutamente, John. Rodear-se de indivíduos talentosos e fomentar parcerias pode impulsionar o empreendimento para a frente. Isso é uma visão valiosa, Ana. Colaboração e sinergia são poderosos motores de sucesso. Certamente que sim, John. É importante alavancar os pontos fortes dos outros e trabalhar em conjunto para um objetivo comum. Existem outros elementos-chave que considera cruciais para o sucesso em empreendimentos arriscados, Ana? Bem, John, eu também enfatizaria a importância da pesquisa de mercado e da compreensão do público-alvo. Isso é um bom ponto, Ana. Conhecer o mercado e os clientes permite uma melhor tomada de decisão e inovação. Na verdade, John, ajuda a identificar oportunidades e adaptar produtos ou serviços para responder às necessidades dos clientes. Vejo como todos estes elementos se juntam, Ana. Formam uma base sólida para um empreendimento arriscado prosperar. Absolutamente, John. É um equilíbrio delicado entre a tomada de risco calculada, o planeamento estratégico e a aprendizagem contínua. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. É inspirador pensar nas possibilidades e recompensas de tais empreendimentos. De boas-vindas, John. É um tema emocionante para explorar. Empreendimentos arriscados podem levar ao crescimento pessoal e a realizações notáveis. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos abraçar os desafios e as recompensas potenciais que vêm com a aventurança no desconhecido. Felicitações por isso, John. Que nos atrevamos a sonhar alto e a dar os passos necessários para o sucesso nos nossos próprios empreendimentos.
Absolutamente, Ana. Aqui está a emoção do desconhecido e a jornada de transformar riscos em triunfos. Aula 18. Pequeno almoço com a Stalavan. Olá, Ana. Alguma vez experimentou o pequeno almoço no Kostalavan? É popular entre os viajantes. Olá, John. Sim, eu tenho. O pequeno almoço lá é fantástico, com uma variedade de opções deliciosas. Ótimo, Ana. Que pratos recomendaria da sua emenda de pequeno almoço? Bem, John, as suas panquecas fofas e o bacon crocante são imperdíveis. São simplesmente de dar água na boca. Isso soa tentador, Ana. Estou sempre pronto para um pequeno almoço farto. Existem outras especialidades. Absolutamente, John. Os seus ovos Benedict com molho cremoso holandês são divinos. Tão rico e saboroso. Estás a deixar-me com fome, Ana. Parece um sítio perfeito para começar o dia. Definitivamente é, John. E a melhor parte é a encantadora vista costeira enquanto desfruta da sua refeição. É uma combinação maravilhosa, Ana. Boa comida e um cenário pitoresco tornam a experiência memorável. Absolutamente, John. Não é de admirar que Kostalavan seja um dos favoritos entre os viajantes que procuram um delicioso pequeno almoço. Oferecem opções vegetarianas ou veganas para aqueles com preferências alimentares. Sim, sim, John. Eles têm uma seleção de tigelas de frutas frescas e torradas de abacate que atendem a diferentes dietas. É bom ouvir isso, Ana. É importante ter opções inclusivas para que todos possam desfrutar. Absolutamente, John. Esforçam-se para acomodar vários gostos e necessidades alimentares. O Kostalavan é popular apenas entre os viajantes, ou os locais também frequentam o local? É um favorito entre viajantes e locais, John. A comida deliciosa e o ambiente convidativo atraem a todos. Isso é maravilhoso, Ana. É sempre bom encontrar lugares que ressoem tanto com os visitantes como com a comunidade. Concordo, John. Cria uma sensação de conexão e prazer partilhado. Alguma vez teve alguma conversa interessante com outros clientes do Kostalavan? Oh, definitivamente, John. O ambiente acolhedor muitas vezes incentiva conversas amigáveis e trocas de histórias de viagens. Isso soa como uma ótima maneira de se conectar com as pessoas e aprender sobre as suas experiências. É mesmo, John. O pequeno almoço torna-se mais do que apenas uma refeição, torna-se uma experiência social memorável. Posso imaginar a atmosfera animada e o som do riso a encher o ar. Capturaste-a perfeitamente, John. Kostalavan tem uma energia quente e vibrante. Obrigado por partilhar a sua experiência, Ana. Mal posso esperar para visitar Kostalavan e saborear o seu delicioso pequeno almoço. De boas-vindas, John. Tenho a certeza que vais gostar. É uma forma deliciosa de começar o dia. Estou ansioso por isso, Ana. Aqui está o Kostalavan e a alegria de desfrutar de um delicioso pequeno almoço. Lição 19. Comida de gato para adultos.
Olá Ana, já experimentou a nova comida de gato concebida especificamente para gatos adultos? Olá, John. Sim, eu tenho. É formulado para satisfazer as suas necessidades nutricionais únicas. É bom ouvir isso, Ana. Tem ingredientes ou benefícios especiais? Absolutamente, John. Contém proteínas de alta qualidade e vitaminas essenciais para uma ótima saúde felina. Isso é fantástico. Por isso, fornece os nutrientes necessários para os gatos adultos prosperarem. Sim, John. Apoia o seu bem-estar geral e ajuda a manter um peso saudável. Isso é importante. Os gatos adultos precisam de uma dieta equilibrada para se manterem ativos e manter uma condição corporal saudável. Absolutamente, John. Contém também ácidos gordos ômega 3 para uma pelagem e pele saudáveis. Isso é um ótimo complemento. Um casaco brilhante é um sinal de um gato saudável. Sim, John. A comida de gato também inclui antioxidantes para apoiar o seu sistema imunitário. Isso é benéfico. Um sistema imunitário forte ajuda a proteger os gatos das doenças. Exatamente, John. É crucial fornecer-lhes os nutrientes certos para apoiar a sua saúde geral. Existem sabores específicos disponíveis para a comida de gato. Sim, John. Vem numa variedade de sabores, como frango, peixe e carne bovina. É bom saber disso. Os gatos podem ter preferências diferentes quando se trata de sabores. Absolutamente, John. Permite que os donos de animais escolham o sabor que os seus gatos mais apreciam. A comida de gato está disponível em diferentes formas, como opções úmidas e secas. Sim, John. Está disponível nas formas úmida e seca, atender a diferentes preferências alimentares. Isso é conveniente. Alguns gatos preferem comida úmida, enquanto outros preferem ração seca. Exatamente, John. Dá aos donos de gatos a flexibilidade de escolher o que funciona melhor para os seus animais de estimação. A comida de gato vem em diferentes tamanhos de embalagem. Sim, John. Está disponível em vários tamanhos de embalagem, desde pequenas bolsas a sacos maiores. Isso é útil, permite que os donos de animais comprem a quantidade certa com base nas necessidades do seu gato. Absolutamente, John. É essencial ter opções que se adaptem às necessidades de diferentes famílias. Obrigado por partilhar esta informação, Ana. É útil para os donos de gatos que procuram a comida certa para os seus gatos adultos. De boas-vindas, John. Uma dieta bem equilibrada é a chave para manter os nossos amigos peludos saudáveis e felizes. Não podia estar mais de acordo, Ana. Estamos a fornecer aos nossos gatos adultos a nutrição de que precisam para prosperar. Aula 20, Ambiente de trabalho inclusivo. Olá Ana, já reparou como é importante criar um ambiente de trabalho inclusivo? Olá, John, absolutamente. Quando todos se sentem valorizados, aumenta o moral e a produtividade. Isso é tão verdade, Ana. Cria uma atmosfera positiva onde as pessoas podem prosperar. Exatamente, John. A inclusão promove o sentimento de pertença e incentiva a colaboração.
É maravilhoso quando as perspectivas únicas de todos são respeitadas e apreciadas. Sim, John. Leva a mais criatividade e inovação dentro da equipa. Diversidade de ideias e experiências pode realmente impulsionar uma empresa. Não podia estar mais de acordo, John. Traz novas percepções e ajuda a resolver problemas de forma mais eficaz. Também é importante garantir a igualdade de oportunidades de crescimento e desenvolvimento de carreira. Absolutamente, John. Proporcionar oportunidades equitativas a todos os colaboradores promove uma cultura justa e solidária. Quando as pessoas veem que o seu trabalho duro é reconhecido e recompensado, motiva-as a sobressair. Isso mesmo, John. O reconhecimento e as recompensas fomentam um sentido de lealdade e compromisso. É importante para os líderes darem o tom e liderarem pelo exemplo na promoção da inclusão. Definitivamente, John. A liderança desempenha um papel crucial na criação de um ambiente de trabalho inclusivo. Incentivar a comunicação aberta e ouvir ativamente o feedback dos colaboradores é essencial. A escuta ativa mostra que as suas opiniões são importantes e são levadas em consideração. Também é importante proporcionar formação de diversidade e inclusão a todos os colaboradores. A formação ajuda a sensibilizar e desenvolver uma compreensão partilhada da importância da inclusão. Absolutamente, Ana. Ajuda a eliminar preconceitos e promove uma mentalidade mais inclusiva. E não se trata apenas de políticas e procedimentos, trata-se de promover uma cultura de respeito e aceitação. Criar um espaço seguro onde todos se sintam confortáveis sendo eles mesmos é vital. Sim, John. Permita aos indivíduos fazerem todo o seu trabalho e contribuírem com autenticidade. Num ambiente de trabalho inclusivo, as diferenças são celebradas em vez de encaradas como obstáculos. Abraçar as diferenças leva a um local de trabalho mais rico e dinâmico. Obrigado por discutir este importante tópico, Ana. Vamos trabalhar para criar um ambiente inclusivo onde quer que estejamos. De boas-vindas, John. Juntos podemos causar um impacto positivo e criar um mundo mais inclusivo. Absolutamente, Ana. Vamos defender a diversidade e a inclusão a cada passo do caminho. Lição 21. Toalhas de secagem rápida. Olá, Ana. Já experimentou usar toalhas de secagem rápida? São absolutamente fantásticos. Olá, John. Sim, eu tenho. Secam rapidamente e são fáceis de usar. Isso é fantástico. Poupa muito tempo e esforço, especialmente quando está com pressa. Absolutamente, John. Toalhas de secagem rápida são perfeitas para aquelas manhãs agitadas ou quando está em movimento. Adoro como absorvem a umidade eficazmente sem deixar uma sensação de umidade. Sim, John. São concebidos para absorver a umidade e deixá-lo seco e fresco. Isso é ótimo, especialmente durante o tempo quente e úmido. Toalhas normais podem parecer pesadas e desconfortáveis. Exatamente, John. As toalhas de secagem rápida são leves e respiráveis, tornando-as ideais para qualquer estação do ano. Também aprecio que são compactos e fáceis de embalar para viagens ou sessões de ginásio.
Sim, John. Eles ocupam menos espaço na sua bolsa e são convenientes para transportar. Isso é uma grande vantagem. Percebo porque é que estão a tornar-se tão populares. Absolutamente, John. São uma escolha prática e versátil para várias atividades. Vêm em tamanhos e cores diferentes. Sim, John. Toalhas de secagem rápida estão disponíveis em vários tamanhos, desde pequenas toalhas de mão a toalhas de banho maiores. Isso é ótimo. Permite-lhe escolher o tamanho que se adapta às suas necessidades. Eles também vêm em uma ampla gama de cores e padrões, adicionando um toque de estilo à sua rotina diária. É um bom bónus. É sempre divertido ter toalhas que correspondam às suas preferências pessoais. Absolutamente, John. Toalhas de secagem rápida oferecem funcionalidade e estética. Obrigado por partilhar esta informação, Ana. Vou definitivamente experimentá-los. De boas-vindas, John. Tenho a certeza que desfrutará da conveniência e eficiência das toalhas de secagem rápida. Estou ansioso por isso. Aqui estão as experiências de secagem rápida e sem complicações com toalhas. Lição 22: Privacidade online. Olá, Ana. Já pensou em privacidade online? Preocupa-me que as pessoas se aproveitem. Olá, John, absolutamente. É importante estar atento à nossa privacidade e proteger as nossas informações pessoais. É verdade, Ana. Com o crescente uso da tecnologia, a nossa pegada digital está a expandir-se. Exatamente, John. Deixamos rastros de dados em todo o lado onde vamos online, e é crucial salvaguardá-los. Ouvi falar de violações de dados e roubo de identidade. Tem a ver com a forma como a nossa informação pode ser mal utilizada. Sim, John. É por isso que é essencial usar palavras-passe fortes e únicas para as nossas contas online. Concordo, Ana. As palavras-passe devem ser uma combinação de letras, números e caracteres especiais. Além disso, a ativação da autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança. Isso é bom, Ana. Garante que apenas indivíduos autorizados podem aceder às nossas contas. Também é importante ter cuidado com as informações que partilhamos nas plataformas de redes sociais. Absolutamente, Ana. Devemos estar atentos ao que publicamos e considerar as consequências potenciais. As definições de privacidade nas plataformas de redes sociais ajudam a controlar quem pode ver as nossas publicações e dados pessoais. É verdade, Ana. Devemos rever e atualizar regularmente as nossas definições de privacidade para manter o controlo. Outro aspecto a considerar é evitar sites suspeitos e ser cauteloso ao clicar em links desconhecidos. Sim, Ana. Tentativas de phishing e malware podem comprometer os nossos dados e privacidade. Manter os nossos dispositivos e software atualizados com as últimas correções de segurança também é crucial. Isso mesmo, Ana. As atualizações de software incluem frequentemente melhorias de segurança que protegem contra vulnerabilidades. Por último, utilizar um programa antivírus fiável e verificar regularmente os nossos dispositivos pode ajudar a detectar e prevenir ameaças.
Obrigado por partilhar estas dicas, Ana. É vital que todos sejam proativos na salvaguarda da sua privacidade online. De boas-vindas, John. Vamos ficar atentos e tomar medidas para proteger as nossas vidas digitais. Absolutamente, Ana. A nossa privacidade é valiosa e cabe a nós garantir a sua preservação. Juntos podemos navegar no mundo digital com confiança e proteger as nossas informações pessoais. Esse é o espírito, Ana. Vamos priorizar a nossa privacidade online e divulgar a sua importância.